Se o comprador, que é chamado de devedor fiduciante, deixa de pagar as parcelas do financiamento, da sua dívida, a instituição financeira, que é chamada de credora fiduciária, passa a ter o direito de executar a garantia, para ter o cumprimento forçado da obrigação, para não levar prejuízo. Então ela vai executar a alienação fiduciária. Uma outra grande diferença da alienação fiduciária para hipoteca é a possibilidade de fazer essa execução pela via extrajudicial, sem a necessidade de entrar com o processo de acionar o Poder Judiciário. Então a hipoteca, quando se precisava executar, você tinha que entrar com a açãozinha, todo o procedimento para executar a hipoteca, com toda a morosidade e os percalços que a gente conhece do Poder Judiciário. Agora, pela alienação fiduciária, o procedimento é muito mais simplificado, mais rápido, mais célere, é extrajudicial, não precisa se utilizar de processo. Como que ele funciona? No contrato de financiamento é previsto um prazo de carência. Esse prazo de carência significa nada mais nada menos do que quantas parcelas o banco aguenta você deixar de pagar, só te fazendo uma cobrança ali administrativa. Normalmente 90 dias. Não tem limite para mais ou para menos, pode ser 15 dias. Então, passou 15 dias de inadimplência do vencimento da sua parcela, ele já pode iniciar o procedimento de execução da alienação fiduciária. Certo? Escoado esse prazo de carência, a instituição financeira, se não receber o pagamento, ela vai iniciar um procedimento de notificação extrajudicial no cartório de registro de imóveis, onde está registrado aquele bem, aquele imóvel e o contrato foi registrado na matrícula dele. Tá? Como que isso vai funcionar? Passado o prazo de carência previsto em contrato, a instituição financeira reúne uma certa documentação que é prevista nessa lei e nas normas da Corregedoria Geral de Justiça e protocola no cartório. Faz um protocolo com um requerimento dizendo, olha, eu quero que seja notificado o devedor fiduciante, porque ele já escoou o prazo de carência dele sem pagamento, ele está em débito, ele está constituído em mora prévia. Eu quero que ele seja notificado para que oficialmente, dentro do procedimento legal, ele seja agora constituído em mora. E aí o cartório vai se utilizar de um procedimento que é, de certa forma, regulamentado nas normas da Corregedoria Geral, mas que usa também por analogia o Código de Processo Civil. E vai expedir notificações para o devedor fiduciante, dizendo basicamente o seguinte: você deve, o seu prazo de carência, que é o prazo de tolerância, já escoou, está aqui anexa uma planilha de projeção de débito diária, dizendo quanto você deve com juros, atualização e custas a cada dia, até, às vezes eles fazem de 90 dias para frente, porque não sabe quanto tempo vai demorar para conseguir notificar, e você tem 15 dias do recebimento dessa notificação para fazer o pagamento em cartório. O indivíduo recebeu essa notificação, voltou a notificação positiva para o cartório, ele está oficialmente constituído em mora. Isso é autuado, é aberto um processinho dentro do cartório, de execução mesmo, isso é autuado e ele está oficialmente constituído em mora. 15 dias para ele purgar a mora em cartório. Esse é o termo correto. Se ele não purga a mora em cartório, se ele não paga os valores em aberto, com juros, correção monetária e mais custas de cartório, custas de notificação e do procedimento, o cartório certifica, eles pedem uma certidão que é dotada de fé pública, dizendo que isso tudo aconteceu. Foi notificado em tal data, não pagou, as datas são essas de constituição em mora oficial, prazo de carência decorreu, escoou em tal data, e hoje era o último dia e, portanto, eu certifico de que ele não purgou a mora em cartório. E entrega isso para o credor fiduciário, que é a instituição financeira. A instituição financeira, com essa certidão em mãos,
ela tem um prazo também determinado e tem para fazer isso, que é exercer a possibilidade de levar o imóvel a leilão, extrajudicialmente. Então, tudo que levaria a um processo judicial muito longo até executar uma garantia, já vai ali na execução direta pela via extrajudicial em cartório e já leva a leilão. Expediu a certidão, o cartório levou a leilão, ele publica os editais de leilão, tem todo um procedimento detalhado também que deve ser seguido, prazos, mas basicamente ele contrata a publicação de editais, providencia essa publicação de editais, relatando todos os fatos, características do imóvel, valor de lance mínimo, valor de avaliação e realiza 3 leilões. Se nesses leilões o imóvel for arrematado, a propriedade é consolidada, mas agora em nome daquele arrematante. O valor da arrematação é utilizado para pagar a dívida em aberto, os custos com os procedimentos do leilão e do cartório também, e se sobrar alguma coisa, volta para o bolso do devedor, certo? Se os leilões forem positivos e se houver, portanto, uma arrematação, consolida a propriedade em nome do arrematante. E podem acontecer essas duas coisas, havendo ou não saldo positivo ou negativo de valor. Se os 3 leilões forem negativos, ou seja, ninguém arrematou o imóvel, a credora fiduciária, a instituição financeira, em regra, pega aquela certidão, os editais, o resultado negativo dos leilões, mais uma série de documentos, paga o imposto de transmissão inter vivos, o ITBI, volta no cartório, apresenta tudo isso e diz, consolida no meu nome. Eu quero que seja registrado o imóvel no meu nome. Então, basicamente, a instituição financeira pega o imóvel para ela. E mais uma vez, quando ela pega o imóvel para ela, há a possibilidade eventualmente de se apurar se há restituição para o devedor, normalmente há, mas aí é toda uma questão de se discutir, de se estudar, analisar, fazer cálculos e tudo mais, do que foi pago e do que era devido, e de porcentagem a ser devolvida, enfim. Basicamente, é isso que funciona. O que o pessoal pergunta na prática? Doutor, eu tenho um imóvel financiado. O banco, se eu deixar de pagar o banco, pode tomar meu imóvel? Você fala, pode, mas existe um caminho para isso, existe todo um caminho a ser seguido, mas ao pular, esse caminho é muito rápido, é muito breve. Primeira coisa, tem que ver o seu contrato, prazo de carência, quantas parcelas você pode deixar em aberto. Naquele caso de divórcio, eu fui muito incisivo, ele está tentando transferir o financiamento para ele, que ele era dele e da mulher, eles se divorciaram e ele assumiu o financiamento, mas a Caixa está falando assim, não dá para transferir para o seu nome porque a renda não é compatível. E aí ele vive deixando parcela em aberto. E aí eu peguei o contrato dele e falei, você precisa de um intervalo para ter um gargalo, uma folga para conseguir manter o financiamento, tudo bem, mas nunca deixe a terceira parcela vencer. Até 2, beleza. A hora que você vai vencer a terceira, paga 1. E assim vai. Você pode ter no máximo esse intervalo, essa folga. Venceu a terceira, isso significa que o prazo de carência permitido escoou, e se o banco quiser, ele vai até o cartório e inicia o procedimento, faz a notificação. Se você der bobeira, for notificado e às vezes... e é possível também fazer a intimação ficta. Citação ficta dentro desse procedimento. Então, tentou fazer por AR. Normalmente se tenta por cartório, por RTD. Manda o títulos e documentos, registro de títulos e documentos, o escrevente vai lá e te procura nos endereços. Volta com a certidão. Depois, se for negativo, tenta por AR. Se for negativo, tenta por AR mão própria. Se for negativo, olha que interessante. É possível, no decorrer de um procedimento extrajudicial de execução de alienação fiduciária, diante de tentativas frustradas de citação, de intimação, que é o termo que é utilizado lá, mas seria citação, mais correto, você pode entrar com uma ação paralela de notificação judicial
para que o juiz mande o oficial de justiça tentar intimar, tentar notificar, e aí você traz o resultado disso para dentro do processo extrajudicial e aperfeiçoa o ato. Tá? Isso é assim, pouquíssima gente tem esse conhecimento, sabe que isso é possível. Ah, doutor, então dá para tomar meu imóvel? Sim. Se você deixar de pagar as parcelas, o banco pode executar você pela via extrajudicial se utilizando de um processo muito rápido dentro do cartório. E é muito rápido, muito célere, e às vezes o indivíduo só toma conhecimento de que está perdendo o imóvel quando já está lá na fase de leilão. Já aconteceu isso. Por quê? Porque ele foi citado por edital. Tentou fazer todas as notificações, não deu certo, publicou edital. Deu 15 dias da terceira publicação de edital, certidão na mão do banco, e o banco leva isso a leilão mesmo, e você perde bem. Tá? É isso. Ah, é possível fazer alienação fiduciária de bem imóvel? Sem dúvida. É a garantia que é dada de carro. Carro, quando você compra por meio de financiamento, ele vem com o registro lá no CRV, contém ônus. E esse ônus nada mais é do que a alienação fiduciária. A diferença é que o procedimento aí não é de execução em cartório. O procedimento é de execução judicial para você executar uma alienação fiduciária de um bem móvel, de um carro. É pela via judicial, mas o procedimento é muito mais simplificado e é o procedimento que a gente ouve falar de busca e apreensão. Então é uma ação de busca e apreensão de bem móvel, de carro. Então, outra coisa, doutora, se eu deixar de pagar 3 parcelas do carro, a financiadora pode tomar o carro de mim? Sim, sem dúvida. Venceu a terceira parcela ou prazo de carência que estava previsto no contrato, ela aí nem tem esse sistema de certificação, de notificação. A instituição já tem você como constituído em mora e entra com a ação de busca e apreensão. Eles vão te citar para você oferecer defesa ou purgar a mora, sob pena de ir e tomar o seu bem, tomar o seu carro. Tá?